Destruindo os 4 reinos temporais. Não é o redemoinho, não é o furacão ou a tempestade que expressa Deus. É a voz mansa e delicada. 1 Reis 12:19. É o Cristo gentil, e isso nos leva à palavra final e mais importante. Do Gênesis ao Apocalipse existe Deus, a presença de Deus, o poder de Deus e a força de Deus. Mas à medida em que você se aproxima do final da Bíblia, de Mateus em diante, você começa a aprender uma nova palavra, e essa palavra é o Cristo. É uma palavra que você deve tomá-la como ela é, sem qualquer explicação, sem nenhum apelo à mente racional para entendê-la, pois quanto mais você tenta entendê-la, menos você terá dela. Quanto mais você aceitar o Cristo sem questionar, sem qualquer desejo de analisá-lo ou entendê-lo, mais dele você terá. Quanto mais você tentar sondar mentalmente seu significado, menos terá. A Escritura fala sobre os 4 reinos temporais usando metais como base, ou seja, as formas da matéria, e que esses 4 reinos temporais serão destruídos. E como eles serão destruídos? Por uma rocha esculpida sem mãos humanas na encosta de uma montanha. Daniel 2, 34-45. E essa rocha deve cair sobre os 4 reinos temporais e esmagá-los. Mesmo que não seja possível analisar tal afirmação ou raciociná-la humanamente, ainda espiritualmente você pode discernir que existe aquilo que é invisível e infinito, que toma de toda forma material seu poder, revelando que o poder não está na forma, mas no Criador invisível da forma. Essa declaração não significa que o mundo acabará com ouro, prata, bronze ou energia atômica. Significa que o Cristo tirará os elementos destrutivos das forças deste mundo e os governará. Um exemplo disso é a eletricidade, cujo uso a mente do homem governa e atrela para propósitos do homem. Agora o mundo está testemunhando a força atômica sendo controlada, não para destruir o homem, mas para servir ao homem. E assim a força destrutiva será removida, e a energia atômica será um cordeirinho gentil governado pela mente do homem. A mente do homem, que não tem forma material e ainda é a via de nossa inteligência, aproveitará o poder atômico e, eventualmente, o poder atômico será tão suave quanto a eletricidade é quando está devidamente conectada. Não um elemento destrutivo, mas um elemento construtivo, um servo da mente do homem. O ouro, que hoje domina e governa o homem, até compra as almas dos homens. Não existe um dia da semana em que homens e mulheres não estejam vendendo suas almas por ouro ou equivalente a ele. Ouro, ou seu equivalente, o dinheiro, que os governos estão usando na tentativa de conquistar uns aos outros, algum dia se tornará apenas uma pequena coisa maleável em seus dedos, que você mesmo usará e sobre a qual terá domínio completo. Ele nunca poderá comprar ou subornar você, mas você vai usá-lo, não retê-lo, mas transferi-lo e usá-lo para um propósito construtivo. O ouro será tão domesticado que um dia desses não será nada mais, nada menos do que um instrumento para o seu uso, como passagens de ônibus que têm valor apenas temporário e que você as utiliza. Assim será com a moeda de todos os tipos. Não será mais poder. O poder do Cristo destruirá todo o poder do dinheiro como uma força, e ele se tornará uma ferramenta, meramente um servo que você pode moldar para o seu uso. Por meio do Cristo, o homem atinge o domínio sobre a forma. Um dia, todas as formas da matéria estarão literalmente sob nossos pés. Não haverá medo de germes, pois eles terão sido conquistados. Por muitos anos, os esquimós foram vítimas de tuberculose a tal ponto que as instalações médicas do Alasca eram inadequadas para cuidar daqueles que sofriam desse flagelo. Em seguida, foi aprovada uma lei permitindo que os esquimós fossem trazidos aos Estados Unidos para tratamento. Em 3 anos, a tuberculose havia sido tão superada
que o sanatório usado para esse fim foi abandonado, porque eles não precisavam mais dele. Esses germes foram controlados. Eles não eram mais senhores dos esquimós. Assim será com todas as formas materiais. A doença não dominará a humanidade e nem o calendário. O calendário é um dos piores inimigos que existe da humanidade. Cada vez que uma pessoa arranca uma página, é como rasgar parte de sua vida. Lá se vai o ontem e menos amanhãs sobram. Mas isso nem sempre será verdade. Um dia, o calendário será amigo do homem e ele terá controle total sobre o tempo, e o passar do tempo não terá nenhum efeito em sua mente ou corpo. Além disso, em vez de o homem morrer de doença ou de velhice, quando chegar a hora de passar por uma experiência superior, ele fará a transição da mesma forma que uma criança entra no período da adolescência e o adolescente entra no período da maturidade. Mas isso não acontecerá enquanto o calendário tiver poder sobre os homens, ou os germes, ou o dinheiro, ou as balas, ou as bombas. Será quando o homem tiver domínio sobre os 4 reinos temporais, quando por meio de Cristo, por meio do Espírito gentil, a voz mansa e delicada, o homem será capaz de dizer: até agora, mas não mais. Você não pode ter poder sobre mim, a menos que venha do Pai. Dentro de você existe este Cristo gentil que pode ser chamado de voz mansa e delicada, ou a voz do Senhor. À medida que você desenvolve a capacidade de ouvi-lo, ele é o seu domínio sobre tudo nessa terra, acima ou abaixo da terra. O domínio que foi dado a você, no princípio, quando você era a imagem e semelhança de Deus. O homem recebeu domínio sobre tudo na terra, tudo no céu, tudo nas águas, abaixo da terra e tudo entre. E o significado desse domínio é a voz do Senhor. A voz do Senhor veio a Adão e Eva. A voz do Senhor veio a Abraão, Isaque, Jacó e Moisés. A voz do Senhor deu a Moisés domínio sobre aquelas experiências difíceis no Egito. A voz do Senhor deu a Jesus domínio sobre a comida, sobre as doenças e sobre a própria morte. A voz do Senhor faz todas essas coisas. Ele proferiu a sua voz e a terra se derreteu. Salmos 46, 6. Isto é, os 4 reinos temporais se derreteram, todos os problemas desapareceram e tudo que tinha domínio sobre o homem foi vencido. Não a morte, mas a transição. O dia chegará quando aquela rocha esculpida sem mãos humanas na encosta de uma montanha, aquele Cristo gentil, aquele Espírito de Deus dentro de sua consciência, dará a você domínio sobre todos os elementos da vida humana, incluindo o tempo, a idade e a própria morte. Se chegar o momento em que você quiser sair deste plano da existência, você o fará. Não por ser empurrado para fora por alguma doença horrível, mas apenas por gentilmente se aliviar e entrar em qualquer experiência que esteja diante de você, porque há uma experiência superior que está à frente de todos nós. Quando chegar a hora marcada, será uma transição para um plano superior de consciência, no qual você será libertado de todos os laços humanos, responsabilidades humanas e obrigações humanas. Enquanto você estiver aqui, você não pode se esquivar deles, mas chegará o dia em que você será libertado deles e terá a capacidade de trilhar seu próprio caminho nas pegadas de Deus. Você fará isso por meio desse algo chamado Cristo, o Espírito de Deus no homem, a gentil presença ou a voz mansa e delicada. Chame como quiser, está dentro de você. Ele está disponível para você por meio de uma audição interna. Ele está disponível para você por meio de uma visão interior. O poder da voz. A voz, a palavra de Deus, é rápida, afiada e poderosa, e quando essa voz se pronuncia, a terra se derrete. Todos os 4 reinos temporais da terra derretem. Eu vi todas as formas de pecado e todas as formas de doença derreterem quando aquela voz falou dentro de mim. Eu vi todos os tipos de erros humanos serem corrigidos por ela. Tenho visto coisas que você não pode imaginar acontecerem apenas pela mesma voz
que me deu essas passagens da Bíblia para esta lição. É a voz de Deus e é chamada de Cristo. É a presença gentil, é a calma, é a segurança ou tranquilidade interior. Até que você o tenha, você não é nada. Até que você tenha um contato com ele dentro de você, você não é nada. Você é apenas um ser humano envelhecendo. Mas quando você o tem, você faz contato com as águas vivas, com os riachos da vida que renovam e restauram. É isso que lhe dá o comando sobre os 4 reinos temporais. Ele não permitirá que o dinheiro seja o seu senhor. Permite que você seja o senhor do dinheiro, para que possa comandar o que for necessário para suas necessidades legítimas. E não permitirá que o corpo domine para sempre. O Cristo permite que você domine não apenas seu próprio corpo, mas, como na experiência de Jesus e dos curadores espirituais dos dias de hoje, até mesmo governar a harmonia dos corpos daqueles que vêm a você em busca de ajuda. Se você o ignora, se você se recusa a fazer contato com ele, se você não tem resistência a ficar com ele até que ele tome conta da sua vida, você terá que fazer isso numa próxima vida. Um dia ou outro, você pode ter certeza de que todo joelho se dobrará, toda cabeça baixará a Deus. Portanto, se você adiar nesta vida, não pense que poderá continuar adiando na próxima ou na próxima ou na próxima. Algum dia, você terá que olhar um relógio bem nos olhos e perceber que tem 24 horas de 60 minutos cada uma. E, irmão, vou usar você. Você não vai me usar. Eu vou usar você. Então você encontrará aqueles períodos de 5 e 10 minutos em que pode se sentar e dizer: minha fé não está lá fora, no redemoinho, no fogo, na destruição. Minha fé está na voz mansa e delicada dentro de mim. Quando ele pronuncia sua voz em mim, a terra de problemas se desvanece. Vou aprender a ficar quieto. Vou aprender a ouvir. Alguns de vocês podem relatar que em 1 ou 2 anos ainda não fizeram. Tudo o que posso responder é: que diferença faz? Você ainda tem mais 1 ou 2 anos, ou 3 ou 5. Você não precisa ter tanta pressa quanto pensa. Não foram os jovens que fizeram todas as grandes coisas da vida. São alguns daqueles que não o alcançaram até que estivessem muito além da condição de jovens. Embora Jesus tenha feito suas obras poderosas em seus primeiros anos e tenha saído deste plano de existência quando tinha 33 anos, com seu trabalho em terra concluído. Em 1875, quando a primeira edição de Ciência e Saúde foi publicada, entretanto, a senhora Eddy tinha 55 anos de idade e concluiu seu trabalho aos 90. Quando O Caminho Infinito foi publicado, eu tinha 55 anos. Nem tudo é feito pela juventude. Se você não consegue aprender a meditar com eficácia este ano, continue no próximo ano e no próximo. Com o tempo, você aprenderá e, quando fizer, terá superado os 4 reinos temporais em algum grau. Este mundo não terá mais domínio completo sobre você. Você começará a ter domínio sobre muitas coisas deste mundo, pequenas coisas para começar, maiores com o passar do tempo. Houve grandes compositores com 80 anos de idade, grandes inventores, grandes artistas. O tempo não significa nada, anos não significam nada. A longevidade realmente não significa nada. Não há nenhum crédito especial em viver até os 90 ou 100 anos. Muitas pessoas fizeram seu trabalho aos 30 ou 40 anos. A longevidade não é tudo. O desenvolvimento da maturidade é, e se você atingir sua maturidade aos 30, tudo bem. Mas se você não atingir até os 60 anos, isso também está bem. Se você não chegar à plenitude antes dos 70 ou 80, isso também é bom, porque você a tem para sempre. Ninguém nunca vai se extinguir. E o grau de seu desenvolvimento espiritual, quando você faz sua passagem, determina onde você começa do outro lado. Cada um de nós era conhecido antes de estarmos no ventre de nossa mãe. Éramos conhecidos por Deus. Nós fomos ordenados. Antes de estarmos no ventre, fomos feitos profetas de Deus, para servir ao propósito de Deus de uma forma ou de outra. Todos os dias pergunte-se: estou revelando a glória de Deus?
Existe algo mais que eu preciso saber? Então, aprenda a ouvir, e ouvir, e ouvir, até que o Senhor fale com você, assim como Ele falou com cada personagem na Bíblia. Moisés, Josué, Elias, Eliseu, Isaías, Jesus, João, Paulo. Não eram favoritos de Deus. A Bíblia está cheia desses favoritos. Deus falou com o rei Salomão, Deus falou com Davi. Por mais duro que fosse um homem como Davi em muitos aspectos, no entanto, ele era capaz de ouvir a voz de Deus, e certamente Salomão ouviu a voz de Deus. Toda a Bíblia é um testemunho do fato de que os homens que estavam dispostos a ouvi-la podiam ouvir a voz de Deus. Ruth ouviu a voz de Deus. Sua sogra ouviu a voz de Deus. Esther ouviu a voz de Deus. A mãe de João Batista ouviu a voz de Deus. Maria ouviu a voz de Deus. Todo aquele que se sintoniza pode ouvir a voz de Deus. E ouvindo a voz de Deus, ele é o servo do Altíssimo, um instrumento para o seu uso. E sem isso, ele não é nada. Nada. A palavra da vida. A Bíblia contém a palavra da vida. A Bíblia e as verdades da Bíblia, entretanto, não farão nada por você em um livro. Elas não farão nada por você, mesmo depois de incorporadas aos meus escritos. Esses textos bíblicos só começam a funcionar depois que você os move dos livros para sua consciência. Pensa neles, pondera sobre eles, como se fossem sementes que você está plantando em sua mente, e depois as deixa criar raízes e crescer, conforme você as rega e fertiliza a cada dia, renovando-as por meio da reflexão e meditação sobre elas. A mensagem da Bíblia é que você não é nada por si mesmo. Você não é nada, exceto quando o Senhor fala em seu ouvido. Você não é nada, exceto quando o Senhor o segura pela mão. A terra é do Senhor e toda a sua plenitude. Salmos 24, 1. Portanto, você não pode reivindicar nem mesmo uma posse. Você não pode reivindicar nem mesmo sua conta bancária. Você não pode reivindicar o gado em 1000 colinas, porque a terra é do Senhor e toda a sua plenitude. À medida que você aprende a liberar tudo dessa forma, de repente ouve voltando para você: Filho, tudo que eu tenho é teu. Lucas 15, 31. Então você entende como tem tudo sem ter nada. Seu Pai é glorificado por você dar muitos frutos. Se você não é frutífero, se você não é bem-sucedido, saudável, harmonioso, Deus não é glorificado. Deus não é glorificado em produzir falhas. Deus não pode ser glorificado ao libertar mortais mortos. Deus é glorificado na harmonia do seu ser, assim como Deus é glorificado pela bela luz das estrelas, do sol e da lua. Deus é glorificado pelos frutos das árvores e, portanto, Deus é glorificado pelos frutos que você produz. A mensagem da Bíblia é que existe um Deus e que, sem esse Deus, você não é nada. Na lembrança consciente de Deus, você está cumprindo o propósito para o qual foi criado. Notas de gabinete. Parece que o significado original da época do Natal quase se perdeu no comercialismo que se desenvolveu a ponto de a maioria das pessoas pensar no Natal apenas em termos dos presentes dados e recebidos, e a maioria com ênfase no aspecto de receber. A origem de dar presentes está na história dos presentes que os homens sábios trouxeram para o bebê que eles estavam procurando. Eram a sua homenagem ao Cristo que a criança representava. Portanto, que nossa oferta de presentes seja o nosso símbolo de nosso reconhecimento do Cristo naqueles a quem damos, e então haverá um verdadeiro derramamento de amor. O símbolo em si não é importante, o amor é que é importante. Então podemos abandonar o pensamento preocupado e ansioso sobre o que compraremos e permitir que nosso amor seja derramado de maneira simples, mas que sempre abençoarão. Fazer isso é sentir a alegria que deve ter sido sentida por aqueles que reconheceram o Cristo naquele bebê, naquele primeiro dia de Natal.